Canal Visionário Espiritual, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Visionário Espiritual. Se inscrevam, comentem. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. 2 Pedro 3, versículo 7. Eu comi muito desse reggae. Eu só vivia com medo quando eu estava lá no sistema religioso. Só vivia com medo. Era no medo da gota que eu tinha, viu, meu irmão? Era medo de misericórdia. Vê só o que está escrito aqui, viu? Pois é, para tu ver. 2 Pedro 3, 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam se guarda para o dia do fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, não é? Aí, quando os pastores falavam isso aqui, misericórdia, era nego, tinha que correr pro banheiro com medo. É verdade, é. Mas não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Vamos lá. Vamos lá para o livro histórico de São Mateus, capítulo 25 e versículo 41. Veja o que está escrito, veja o que está escrito, presta atenção. Versículo 41, aqui, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não é? Esse diabo aqui está falando da carne, viu? Não é de um ser espiritual, não. E os anjos são aqueles seguidores da lei de Moisés. Muito bom. A pergunta que eu faço, como é que Deus fez uma coisa tão maravilhosa como o céu, não é? E de repente ele vai querer destruir o céu. Vocês entenderam? É uma coisa meio sem lógica, né não? É sem lógica. Pode acreditar que é sem lógica mesmo, entendeu? Então, quando os pastores falavam isso aí, né, lá no templo lá que eu fazia parte, e todo mundo ficava com medo, aquele medo. Então, esse céu aqui que ele está se referindo é exatamente, não é, os poderes que existia lá na época, né, de Jesus de Nazaré, lá na época da lei de Moisés. Os poderes, não é? Esse céu era os poderes, não é? E Jesus veio, não é, pela segunda e última vez, que Jesus não vai voltar mais, ele veio, né, tudo... E essa carta aqui, de 2 Pedro, foi escrita antes da destruição de Jerusalém, gente, entendeu? Antes da destruição de Jerusalém. Por isso que o Pedro, né, ele escreveu, a destruição de Jerusalém foi depois da carta de 2 Pedro, em aproximadamente 1955 anos atrás, outrora. Então, esse céu que nós vemos, estamos vendo, essa terra que nós estamos pisando sobre, nunca vai ser destruída. Isso é conversa. Isso aí isso é conversa dos líderes religiosos, os quais conhecem, eles sabem que eles fizeram teologia. Se eles fizeram teologia, eles sabem. Mas, para não falar a verdade, que isso aqui é passado, aí começa a aplicar na mente das pessoas. Pessoal, sai fora dessa, porque realmente é mentira, tem umas horas. E por que eu tenho certeza que isto aqui foi lá para a época, há 1955 anos atrás? Por quê? Porque aqui em Eclesiastes, capítulo 1, não é, versículo 4 diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Pessoal, a terra para sempre permanece. Essa mesma terra que existiu lá na época de Adão e Eva, que nunca foi destruída, tá entendendo? É esta mesma que não vai também ser destruída, não. Pare de estar mentindo aí, povo, pelo amor de Deus. Vocês estão querendo encarcerar mais ainda este povo que já vive com medo, não é? E aqui, em 2 Pedro, mais os céus e a terra que agora existem. É assim que ele lê lá no sistema religioso. Veja só. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro. Esse o quê? Esse guardam, não é? Esse guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Eles leem assim, sabe? Eles leem de um jeito, sabe, que é terror psicológico, é terror e aqui fica. E aqui fica, e o que vem da mente adâmica solta para as ovelhas, não é que não tem o conhecimento. Mas, pessoal, pela misericórdia desse Espírito Santo incrivelmente poderoso, eternamente, para todo sempre, amém, nós, da graça de Deus, temos este conhecimento, que isto aqui não é para hoje, que isto aqui não é para o século XXI, nem para o século XXII, nem para o século 30, né? Não, isso aqui foi do passado, há 1955 anos atrás, na destruição de Jerusalém. O Pedro, ele estava se referindo à destruição, não é, dos poderes lá da época de Jerusalém, lá quando existia a Jerusalém, não é, os poderes, os céus aqui é os poderes, entendeu? E a liderança que existia por conta da lei de Moisés. Eu sou livre de tudo isso e você também. Canal Visionário Espiritual é o canal. Inscrevam-se, comentem. Estou por cá. Da Silva, Canal Visionário é o canal espiritual. Canal Visionário Espiritual. Não esqueça. Graça e paz.